Boa tarde a todos, boa noite também aos servidores da escola da EAE, tanto do curso da Mãe Luzia quanto da ID. É um prazer a gente poder dar continuidade às nossas aulas, aos nossos estudos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Paulo de Tarso. Vamos contar um pouquinho por que Paulo de Tarso é tão importante e o que ele contribui para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Mas antes de mais nada, vamos iniciar, como sempre, com a subida vibratória. Vamos tranquilizando nossas mentes, tranquilizando os nossos corações, deixando essa paz, esse amor que nos envolve ao nosso redor, se faça presente. Vamos tranquilamente nos ligando aos nossos mentores individuais, esses anjinhos da guarda, amigos fraternos que nos acompanham todos os dias, nos aconselhando, nos intuindo, não deixando, ou pelo menos tentando nos dar conselhos para que sigamos o melhor caminho. Elevemos nossos pensamentos ao patrono desta casa amada, Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra, pai dos pobres, médico incansável em auxílio do ser humano. Obrigado pela oportunidade que nos dá de auxiliar-nos e de conceder a todos nós a possibilidade do trabalho na sua seara de ajuda, de bem, de amor e de harmonia. Vamos nos ligando também às fraternidades do universo. Vibremos e subimos mais um pouco e vamos alcançar a Mãezinha de Nazaré. Maria, Mãezinha de Jesus. Pedimos que nos cubra com seu manto azul de paz, amor e harmonia. Que seus conselhos possam chegar até os nossos corações, nos transformando em pessoas melhores. Agradecemos pela oportunidade de ter ao nosso lado e por nos ter trazido o Mestre amado. E pedimos, com o coração aberto, que nos leve até o Mestre. Mestre amado, obrigado pela oportunidade que nos dá do seu Evangelho. Obrigado por nos deixar aprender um pouco mais através dos vossos exemplos. Mestre amado, nos leve até os pés do Pai. E juntos podemos orar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Todos bem? Se todos estão bem, podemos dar início à nossa aula sobre conversão de Paulo de Tarso. Então vamos conversar um pouquinho sobre Paulo de Tarso. Para poder trabalhar com vocês, para poder a gente ter uma imersão um pouco na vida de Paulo de Tarso, e na idade nós vamos tratar só do período em que ele ainda era conhecido como Saulo de Tarso. Por conta disso eu usei tanto a Bíblia de Jerusalém, que é a versão da Bíblia que eu utilizo porque eu considero uma tradução mais próxima de nós, e a passagem referente a Paulo está lá no Atos dos Apóstolos. Trabalhei também com aquela iniciação espírita que vocês utilizam aí na EAE
E também utilizei, evidentemente, o livro Paulo e Estevão, que vai nos dar a história. Foi um livro maravilhoso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então ele nos dá uma base fundamental de todo o processo, de toda a história, de todo o encaminhamento que Saulo de Tarso, até então, vai nos apresentar, e toda a sua transformação até a sua modificação total do homem velho para o homem novo que ele tenta demonstrar nesse seu crescimento. Paulo de Tarso era um homem nascido em Tarso. Naquela época, os nomes eram dados pelo primeiro nome e a cidade onde ele nasceu. Então, Saulo de Tarso era nascido em Tarso, de origem grega, por conta disso ele falava o grego fluentemente, judeu, e também por conta do domínio romano, e ele nasceu sob o domínio romano, ele tinha cidadania romana. Ele era considerado como romano. E isso nós vamos ver durante a vida dele, isso vai lhe ajudar em algumas circunstâncias, principalmente nos momentos em que ele foi preso e que ele se utilizou do fato de ser cidadão romano para não ter uma punição evidente, durante algum tempo não ter uma punição mais grave. Saulo de Tarso era um homem belo, um homem muito bonito, galante, e que durante a sua vida estudou muito. Nós vemos muitas semelhanças na formação intelectual de Saulo de Tarso, até mesmo de Kardec. Eles são pessoas, apesar das grandes diferenças, dedicados muito ao estudo, dedicado muito à educação. Saulo de Tarso, assim como Kardec, se dedicaram àquilo que tinha de conhecimento na sua época, no seu momento. E Saulo de Tarso era o grande orador, era a grande pessoa que iria, e que, como aconteceu, ser o sucessor de Gamaliel, que era o grande chefe do Sinédrio, que o Sinédrio, como já outras vezes já conversamos, o Sinédrio é exatamente o conjunto da organização dos rabinos, aqueles que determinavam como que o judaísmo deveria funcionar, como que deveriam pensar. E Saulo de Tarso começou na sua vida, quando ele vai para a região de Jerusalém, saído de Tarso, inteligente, bem formado, uma oratória perfeita, ele se depara com os cristãos. E ele começa, naquele momento, a ter um embate muito grande entre Saulo de Tarso, intelectual do judaísmo, rabino, um grande doutor da lei, conhecedor dos livros mosaicos, muito profundo. E mesmo assim, uma boa pessoa. Até ali, uma excelente pessoa. No entanto, quando ele se depara com os cristãos, ele percebe em si uma diferença muito grande de tratamento. Uma diferença muito grande entre aquela pessoa que ele queria ser e as pessoas que os cristãos, que não eram chamados de cristão ainda, eram chamados de nazareno, só posteriormente que eles vão ser conhecidos como os cristãos, mas eram os seguidores do Nazareno, os seguidores de Jesus, e ele se encontra naquela situação com um conflito muito grande. Ele passa a viver um conflito interno profundo. Apesar de admirar aquelas pessoas pela dedicação, pela entrega, ele não consegue conciliar as suas ideias orgulhosas de um povo poderoso, de um povo que precisa dominar, intelectual, com aquele povo simples, humilde, que seguem os mandamentos de Jesus, e ele não consegue conciliar as duas coisas. Ele não consegue, apesar de intimamente ser provocado pelos seus instintos, ele não consegue entender como é possível você sair de um patamar intelectual e passar a tratar as pessoas de maneiras humildes, como iguais.
A sua formação até aí vai mostrar para ele essa formação do homem velho, como a gente coloca. Ele é o homem antigo que, preso à sua fé mosaica, ele é um grande defensor da fé mosaica. Ele é o maior defensor da fé mosaica naquele momento, naquele instante. E ele não quer perder esse poder, entre aspas. Não havia poder nenhum, porque o poder estava em Roma. Mas ele queria demonstrar que poderia e que a sua raça era superior e que a formação que ele tinha poderia mostrar que, através do intelecto, através dos conhecimentos, que ele poderia ser uma pessoa melhor. Há a passagem em que ele começa a perseguir os cristãos e ele se depara com um especial, que é Estevão. Estevão é vindo de Corinto, é nascido em Corinto, vindo de uma família judeus também, defensores do judaísmo, grande conhecedor também. Estevão também é um grande conhecedor das palavras mosaicas, mas durante toda a sua vida ele passa por dificuldades que o transformam. Pelo seu amor, pela sua forma de ver o mundo, da sua forma de interpretar as leis mosaicas, tirando o aspecto do orgulho. Ele consegue interpretar as leis mosaicas a partir do amor, a partir do ajuda ao próximo. E também ele tem a possibilidade de tentar entender a ideia do Messias. Ele acredita piamente que Jesus é o Messias. Fato que Saulo de Tarso não acredita naquele momento. Ele não tem ele não consegue ter essa visualização de que aquele Nazareno simples, vindo de um lugar sombrio na Galileia, pudesse ser alguém tão importante para a mudança do mundo e para a mudança do povo judaico. Ele não acreditava nisso. E ele tem um embate muito grande com Estevão. Esse embate intelectual, apesar dele chamar Estevão para uma disputa de oratória, para uma disputa, para um embate, para uma polêmica muito grande, Estevão, com muito amor, com muita tranquilidade, sem entrar na pilha que era colocada por Paulo de Tarso, por Saulo de Tarso naquele momento, ele vence o duelo, entre aspas, vence aquela disputa de oratória, o que deixa Saulo de Tarso revoltado. E começa a perseguição e acusa tanto Pedro, João, Filipe e Estevão também de burlarem o mandamento judaico e passa a prendê-los. Gamaliel vai até ele e defende que eles não precisa daquele tipo de ação. Gamaliel é o grande mestre de Saulo de Tarso, e ele, atendendo ao mestre, ele solta Pedro, João e Filipe. No entanto, permanece preso Estevão, que ao final é apedrejado na frente de sua irmã, que era noiva de Paulo, que ele só fica sabendo naquele momento que era noiva de Paulo. A partir de então, Paulo passa a perseguir todos os cristãos, mata muitos cristãos, em defesa da sua fé, em defesa daquilo que ele acredita, ele passa a matar muitas pessoas. E em um certo momento, principalmente após a morte de Estevão, ele se desliga da noiva, e quando ele vai atrás da noiva tentando se reconciliar, ele percebe que ela também se converte ao cristianismo e à beira da morte diz para ele que quem a convenceu a virar cristã era um cristão chamado Ananias. Paulo, revoltado com aquilo, revoltado com a morte da amada, por conta ao que ele coloca a culpa na transformação cristã em que ela se perde, ele bota a culpa em Ananias. Ele vai até o Sinédrio e pede para o Sinédrio a possibilidade de ir até Damasco, pois ele sabe, dentro das suas investigações, que Ananias teria seguido para Damasco. Saulo de Tarso, então, resolve persegui-lo.
resolve persegui-lo, pede autorização para o Sinédrio para poder sair de Jerusalém até Damasco, na captura daquele cristão perverso, segundo ele, e ele sai em jornada com uma equipe de pessoas, de cavaleiros ao seu lado, e a passagem mais linda desse momento em que Paulo de Tarso nos apresenta é exatamente o momento em que ele, cavalgando no deserto e às portas de Damasco, ele vê uma luz brilhante que o faz cair da sua montaria. Ele cai, olha aquela luz e de repente aquela luz brilhante passa a formar um semblante calmo, pacífico, com olhos que lhe dão muita tranquilidade. A paz no seu coração começa a ser transformada. Ele sente naquele momento que ele está perante alguém muito importante. E ele pergunta: quem és tu? E aquela pessoa maravilhosa diz: por que me persegues? E ele pergunta novamente: mas quem és tu? Eu sou Jesus, a quem persegues. E a partir daquele instante, Saulo de Tarso vê em seu coração ser transformado. E ele pergunta: que queres tu de mim? E Jesus pede para que ele entre em Damasco e aguarde que a sua tarefa será encaminhada. A partir daquele instante, a partir daquele momento, aquele homem poderoso, aquele homem que entendia todo o significado das leis de Moisés, vai passar por uma transformação moral. Vai passar por uma transformação intelectual. E a partir daquele momento ele entra num processo de transformação em que ele vai deixar para trás o homem velho e vai passar com a mesma fé, com o mesmo amor, com a mesma transformação a defender Jesus Cristo. Mas isso não é tão fácil assim como a gente possa imaginar. Apesar de alguns dizerem que a partir daquele momento há uma transformação brusca em Paulo, na verdade, ali é o início de um processo muito longo de transformação, onde a dedicação faz a mudança. É isso que é importante nessa história. Vamos abrir um parêntese e vamos transformar esse primeiro momento e trazer para as nossas vidas, para o nosso dia a dia e para aquilo que nós nos propomos como seres encarnados a fazermos das nossas próprias vidas. Nós somos um exemplo claro. Por que nós estudamos Paulo? Nós estudamos Paulo porque ele é o exemplo vivo de transformação e de reforma íntima. Assim como Maria Madalena, Paulo é a grande transformação do homem velho para o homem novo, o homem transformado, o homem que se entrega verdadeiramente a Deus e a Jesus e os seus ensinamentos. Nós somos aquele Paulo de Tarso, aquele Saulo de Tarso, ainda orgulhosos dos nossos conhecimentos, orgulhosos daquilo que aprendemos em nossas famílias, aquelas lições que temos nas escolas, nas faculdades, durante toda a nossa vida. Nós somos essa pessoa. E estamos em processo de transformação em que muitos de nós está exatamente a portas de Damasco. Muitos de nós, somente nesse momento, nesse período, começou a perceber que as lições de Jesus são para transformar as nossas vidas. Nós estamos nesse momento. Precisamos, a partir de agora, transformar e modificar, assim como fez Paulo de Tarso, durante a sua vida e não num momento abrupto.
Ninguém transforma a sua vida de maneira abrupta. Nós não deixamos de ser pessoas orgulhosas, vaidosas, egoístas de uma hora para outra. Nós precisamos do tempo da transformação. E o tempo da transformação é aquele mais dolorido, onde nós precisamos abrir mão do homem velho. Aquele momento em que nós precisamos abrir mão daquilo que nos pesa no coração, daquilo que nos atrapalha a vida, aquilo que nos atrapalha a forma de viver. Nós ainda somos cegos. Assim como cego ficou Paulo naquele momento ao ver Jesus. Porque suas próprias dores, o seu próprio sentimento, o seu espírito precisou tapar os seus olhos para que ele pudesse, ao invés de olhar o externo, ao invés de olhar os outros, ele passasse a olhar para dentro de si próprio. Todos os seus amigos naquele momento o abandonaram. Todos aqueles que estavam ali à beira de Damasco acharam que ele tivesse ficado maluco, que ele tivesse ficado louco, e ele fala: vão embora, não preciso de vocês agora, e permaneceu apenas um, Jacó. Jacó o leva até uma hospedaria. Essa hospedaria que Jesus aconselha a ele ir. E lá, sem enxergar, durante 3 dias ele permanece ali introjetado, pensando na sua vida, pensando no que aconteceu naquela visão e o que ele poderia fazer a partir daquele momento para transformar, para pagar os seus débitos e todo o mal que ele produziu. Dali a 3 dias aparece uma pessoa que também fora avisado por Jesus. Ananias estava muito longe, numa cidade distante, no interior de Damasco, quando recebe a visita de Jesus, que diz: vá até lá, vá até Saulo. Ananias, assustado, fala: mas Saulo, ele está me perseguindo, ele quer me matar. Jesus diz: não, não. Esse é o vaso que precisamos para carregar o Evangelho de Jesus, o nosso Evangelho. Ananias então vai até Paulo. Chegando até Paulo, se apresenta dizendo que ele é Ananias. Paulo de joelhos pede perdão. Paulo já começa a sua transformação. Diz para Ananias que está cego, e Ananias, com um passe magnético, impõe as mãos e a visão de Paulo retorna. Saulo de Tarso abraça Ananias com muito amor e pede ajuda. E a primeira coisa que ele faz, e aí ainda a gente percebe que o seu orgulho ainda está presente, que o homem velho ainda está presente, e ele pensando que poderia simplesmente pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, pela sua arrogância ainda presente, ir até a sinagoga e dar o seu testemunho. É evidente que ele foi mal recebido. Ele não estava preparado ainda. Precisaria de muito para que ele ficasse preparado. Ele sofre chacotas, pessoas falam mal dele. O nosso caminho é assim também. Não adianta acharmos que já estamos preparados a ponto de poder ensinar o outro como ele deve fazer da sua vida, o que ele deve fazer da sua vida. Muito pelo contrário. A nossa transformação vem muito posteriormente. E Paulo, sendo praticamente escorraçado da sinagoga, procura por Gamaliel. Saulo vai até a casa do irmão de Gamaliel, que diz que
Gamaliel estava enlouquecido, vivia trancado lendo uns manuscritos que tinha recebido, que tinha ganhado e não parava de ler aquilo. Saulo vai até Gamaliel, que lhe aconselha, que o recebe de braços abertos, impressionado pela transformação que já se via ali, e aconselha Saulo de Tarso a ir para o deserto, para aquietar o seu coração, para ficar lá e se preparar, transformando o seu eu interior, modificando a sua situação. Gamaliel diz: você é tecelão, aprendeu sua profissão como todos os judeus normalmente acontece, aprende a profissão do pai, independente do caminho que vai seguir, pegue as suas coisas e vá até o deserto. E com a ajuda do irmão de Gamaliel, ele segue para o deserto. Num local onde estão várias pessoas trabalhando como tecelão, ele encontra um casal. Um casal que vai modificar drasticamente o sentimento de Saulo de Tarso, que vai mudar a forma de Saulo ver o próximo. Áquila e Prisca são dois judeus cristãos nazarenos que estão ali fugidos da perseguição de um tal de Saulo de Tarso. É evidente que Saulo, naquele momento, quando fica sabendo, fica em silêncio, nada diz para eles. Passa a conviver com eles e durante muitos meses, sem dizer a sua origem, começam a discutir sobre o Evangelho. Até que numa noite, num momento de discussão, Saulo abre seu coração e confessa para Áquila e Prisca que ele é o perseguidor, que ele é Saulo de Tarso, o grande perseguidor dos nazarenos. Áquila e Prisca veem naquele homem não um perseguidor, mas um amigo. E durante 3 anos, Saulo de Tarso permanece no deserto, aprendendo a conviver com as pessoas, aprendendo o amor de Jesus através da lição daquele casal maravilhoso que está ali devotado ao amor, devotado ao carinho. E após 3 anos, os 3 decidem voltar para a divulgação do Evangelho de Jesus, com um aprendizado humilde da dor, da labuta, do trabalho. Eles retornam para a cidade. Prisca e Áquila vão para Corinto. Saulo vai atrás de Gamaliel, trata com Gamaliel, conversa com Gamaliel. Gamaliel, ele entrega os seus manuscritos, que nada mais eram do que o Evangelho de Levi, de Mateus, que Gamaliel havia recebido de Pedro. E fala para Saulo: vá até o Pedro e leve esse Evangelho, que isso será o seu ingresso para eles acreditarem na sua conversão. Mas antes de ir, Saulo resolve passar novamente por Damasco e se apresenta para os seus ex-amigos na sinagoga. E ali vai falar novamente a respeito da sua transformação. Só que dessa vez não foram só chacotas. As pessoas, seus ex-amigos, aqueles que estavam com eles no momento em que ele era o grande chefe do Sinédrio, passam a persegui-lo. E ele precisa sair dali afugentado dentro de um cesto de vinho.
Saulo de Tarso, nesse momento, sai e vai de Damasco até Jerusalém. Mas nesse caminho, ele precisa passar pela Galileia. É o caminho onde ele vai aprender um pouquinho e ver os caminhos que foram passados por Jesus. Naquele caminho, ele começa a sentir as vibrações daquele local, da onde Jesus esteve, do momento em que ele passou por ali. É nessa passagem que ele conhece Maria Madalena, que ele conhece Mateus, consegue conversar com eles a respeito da vivência que eles tiveram com Jesus. Ele conhece também a mãezinha de Nazaré, Maria. E depois de um tempo ele chega em Jerusalém. E ali, naquele local onde ele foi responsável pela morte de Estevão, ele vai atrás de Pedro. E tem um contato primeiro com Pedro, um contato de amor. Pedro recebe, com muitas dificuldades ainda, sem crer que aquela transformação possa ser verdadeira, mas eles chamam uma pessoa para poder fazer essa intersecção. É nesse momento que Barnabé conhece Paulo, conhece Saulo. Essa confusão de nome, vocês devem ter percebido que em momento eu falo Paulo, em momento eu falo Saulo. Na verdade, é Saulo de Tarso nesse momento, que depois virará Paulo, mas é a mesma pessoa. É o mesmo significado. Significa transformação, significa amor. E ali Barnabé passa a ter contato com Paulo e eles decidem sair para a divulgação do Evangelho de Jesus, não para os judeus, mas para outros povos, para outras pessoas que também precisavam daquela palavra. Há um pequeno problema relacionado com Tiago, que não aceita em hipótese alguma a transformação de Saulo. E nesse momento Saulo começa a perceber que aquela igreja do caminho, que aquele local estava diferente. Não havia mais a energia de Estevão ali. Os cultos não eram tão amorosos, eram mais parecidos com os cultos judaicos, porque Tiago havia aceitado inteligentemente, diga-se de passagem, o auxílio dos judeus para que não fossem perseguidos. O grande artífice do cristianismo naquele momento, através das negociações que Tiago tinha capacidade de fazer, abrindo exceções às palavras de Jesus, à interpretação, permitindo que muito dos dogmas do judaísmo penetrem na ideia do cristianismo. Lembra que eu falei lá na aula passada? É nesse momento que Tiago começa, por necessidade de sobrevivência, a aceitar algumas das cobranças que são apresentadas pelos judeus. Para não serem perseguidos, ele abre mão de algumas coisas. Uma delas é o próprio culto, que passa a ter dogmas e ser menos amoroso, passa a ser mais formal. Enquanto isso, Pedro permanece no seu trabalho de cura, de atendimento àqueles que mais necessitam. A partir daí, a partir desse instante, não muito bem aceito por Tiago, Paulo sai em busca do seu caminho e resolve voltar para Tarso para conversar com o seu pai. Conversar com os seus familiares a respeito da sua transformação, das suas mudanças, daquilo que poderia ser transformado mais, ele vai buscar, na verdade, ele vai em busca de ajuda.
Ele vai em busca da ajuda do pai, porque o pai poderia entender o significado daquela transformação. Mas chegando em Tarso, ao contrário, ele é praticamente escorraçado pelo seu pai. Ele é praticamente escorraçado por ele. E de mãos abanando, sozinho, seguindo o seu caminho, numa certa noite, Paulo tem uma visão. Em sonho, aparece para ele Estevão e sua irmã, Abigail, sua ex-noiva. E ali juntos, cheio de amor, é que ela vai passar para ele qual é o seu verdadeiro trabalho. De amai, trabalhai, perdoai e esperai. Essas 4 palavras vão ser a linha de conduta de Saulo de Tarso a partir daí. Ele vai para o seu caminho e naquela cidade vem aquele homem que era o Todo-Poderoso sair humildemente, com o coração aberto, com a simplicidade, em busca do amor de Jesus. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Espero que essa pequena lição da vida de Paulo de Tarso possa ser transformadora nas nossas vidas. Que possamos, à luz dos conhecimentos, à luz dessa experiência transformadora que é a vida de Paulo de Tarso, possa modificar as nossas próprias vidas. Quem tiver a oportunidade, leia o livro de Paulo Estevão, leia o Atos dos Apóstolos, leiam as epístolas de Paulo, que estão cheias de amor, de perseverança e lições de Jesus. E assim, após esse sentimento de amor, vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus. Vamos transformar os nossos dias em vibrações. Vibrações de amor, paz, tranquilidade. Vibremos por todas aquelas pessoas que se encontram nas ruas, vitimados pelas drogas, pela doença. Vibremos por todos aqueles que estão nos orfanatos, nos asilos ou nos hospitais. Nos hospitais vitimados pela Covid e tantas outras doenças. Vibremos para os nossos amigos, familiares. Vibremos por todos aqueles que estão aprisionados, independente dos crimes que tenham cometido. Vibremos para os nossos políticos, para os governantes do mundo, para que decidam sempre pela paz. Vibremos pela população do planeta, principalmente aqueles que se encontram em situações de calamidade, dor, doença, para que sintam em seus corações a lei do progresso, a lei do crescimento, a lei da transformação. E assim, com o amor de Jesus, vibremos por nós mesmos, para que a paz do Mestre esteja em nossos corações. E assim, ligados nesse amor de fraternidade, pedimos a Jesus, o Mestre, para que possamos encerrar mais essa aula. Que assim seja, graças a Deus.